Coração Peludo. Gente, hoje, 12ª edição desse Coração Peludo. A gente tá fechando a primeira temporada do nosso podcast, que conta com essas palavras maravilhosas da psicóloga Pamela Magalhães. Pamela, que legal! Uma temporada inteira. Muito legal. Eu quero te agradecer pelo convite, por estar fazendo isso. Eu já te disse várias vezes, para mim tem um significado imenso, muito agregador. E tá com você também, para mim é uma parceria muito especial. Eu acho que eu sinto e não acho, eu tenho certeza que a gente está ajudando muitas pessoas e isso para mim é o que importa. Gente, eu me sinto ajudada, porque são muitas dúvidas aqui, né, sobre relacionamento. A gente falou sobre tanta coisa, falou sobre ex, falou sobre família, amor de risco, lembra? Sobre a influência da jogos família. Emocionais. Gente, teve cada episódio aqui tão legal que a gente pôde trocar, ler muitas das coisas que vocês escreveram pra gente na medida do possível, né? Claro, a gente segue recebendo aí também a mensagem de vocês. Eu tô no Instagram, @PaulinhaCarvalhoJP, a Pamela também. No @PsiPamela, PSI Pamela. E também no YouTube. Pamela Magalhães, psicóloga. E na segunda, a Pamela faz uma live muito legal. Qual é o horário, Isso, Pamela? É no Instagram, tá, gente? No @PsiPamela, às 19h30. Vocês vão gostar. Eu faço uma live ali sobre comportamento, muito parecido com o que a gente faz aqui no Coração Peludo, só que é formato live. Por isso você tem que participar, Paulinha. Eu quero participar. E se você ficar com muitas saudades desse Coração Peludo nesse break da primeira temporada, você vai lá toda segunda, que a Pamela tá lá atendendo a todo mundo. Isso aí. Tratando desses temas de relacionamento. Hoje, o assunto é até quando insistir na relação. Eu acho que essa é uma dúvida de muita gente, talvez seja a sua que está ouvindo aqui o podcast. E realmente é uma decisão difícil romper com algumas coisas, né, Pamela? Eu acho que a dúvida número 1 é: será que eu não vou errar e ficar sozinha? As pessoas têm muito medo de ficar sozinha ainda? Muito. Você sabe que quando a gente fala sobre insistir num relacionamento, eu acho que vem essa história de não quero ficar sozinha de jeito nenhum. E aí a gente tem muito mais uma busca íntima e a pessoa tá esquecendo de olhar a outra parte. Se realmente faz sentido tanta insistência e tanta teimosia. Mas eu não acho que a gente tem que desistir sempre. Eu acho que a palavra desistir assusta um pouco, acho que ela tem um estigma meio negativo. Desistir parece que é de alguma coisa que vale a pena, né? Desistir parece meio fracasso, né? Sim. Ai, desistiu, fracassado. Não, eu acho que tem situações em que desistir é uma sabedoria muito grande. Quando eu percebo que deu e dou passo para trás, eu desisto da relação e passo a investir em mim. Mas eu penso que existem relacionamentos em que um quer, o outro também quer, e entendem que ainda há meios de que isso aconteça. Enquanto estão tentando, estão insistindo para que aquilo funcione, e você percebe ali uma proporcionalidade desse engajamento, penso que esse é o caminho. Mas quando a gente percebe que uma das partes simplesmente largou mão, jogou a toalha, né, pendurou a chuteira, e o outro lado tá ali amando por dois, se desgastando, se matando, se esforçando, se humilhando, inclusive, se despedaçando, se despersonalizando, tudo para que o relacionamento não acabe, muitas vezes o relacionamento que já acabou, aí eu penso que a gente tem que ponderar. Pamela, eu tô pensando em duas situações aqui. Uma situação, as coisas não estão indo muito bem e tal, e alguém pede um tempo. Eu sei, muita gente vê tempo com a maior desconfiança. Tem gente que até fala: olha, eu prefiro então que a gente termine e depois, sei lá, quiçá volte, porque eu não quero dar um tempo. Porque o que vai acontecer nesse tempo? Eu vou ficar aqui te esperando, dar um tempo? As pessoas não entendem muito esse conceito de tempo. E eu não sei se elas deveriam entender essa história de dar um tempo. Eu tenho uma opinião polêmica sobre esse assunto. Fiz um tempo atrás um vídeo sobre isso e ao mesmo tempo que tiveram pessoas que acharam bem interessante, outras ficaram bem incomodadas, mas minha opinião continua a mesma, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa meio teimosa com alguns pontos de vista. Eu penso o seguinte: o que dá tempo na vida?
Fico pensando o que dá tempo. Porque o relógio não dá tempo. Como você consegue segurar o tempo? Como você consegue parar o tempo? Eu acho que isso é uma pretensão absurda. Para mim, uma pessoa que te pede um tempo, ela tá maquiando talvez uma incerteza, alguma insegurança. É como se ela quisesse de alguma forma manter um link com você. Eu acho que é um sentimento de posse mal elaborado, porque a partir do momento que você não sabe o que você quer e você diz que você quer um tempo longe, então assim, você está terminando. Só que você está terminando, mas você está querendo deixar reservado. O que eu acho muito injusto. Seja franco. Você não sabe se você quer realmente terminar, você ainda está em dúvida, você conheceu alguém, você está confuso, tem algumas coisas que estão inaceitáveis. Então você pode simplesmente, se você não consegue resolver isso se relacionando ali, né, junto com a pessoa, que você termine para você conseguir esfriar essa cabeça. Gente, a pessoa não vai ser abduzida, a pessoa não vai mudar assim para outro planeta, ela não vai simplesmente fazer um buraco na terra e sumir, ou se ela conhecer o amor da vida dela nesse tempo, desculpa, cara, mas não era pra você, entendeu? Acho que assim, a gente tem que abrir a cabeça. Terminando e sendo honesto com os sentimentos e dando espaço pra se reencontrar, porque eu não acho que a pessoa termine necessariamente, ela vai encontrar outro, vai sair pegando todo mundo, não. Eu acho que tem términos ali pontuais que são muito agregadores. Eu conheço muitos relacionamentos, eu mesma. Eu terminei com eu namorava, eu terminei, ficamos 3-4 meses separados, cada um tocou tua vida. Não sei o que ele fez, também não interessa o que eu fiz, a gente estava separado. E depois a gente se reencontrou, voltou a namorar, noivou, casou. Então eu acho que tem términos que são muito positivos. Agora, tempo, gente, nem relógio dá tempo. Eu acho um risco, porque essa história de tempo eu acho que pode ser fatal para a relação. Porque é aquela história, você tá, mas não tá. Então eu não posso sair, porque se alguém souber e me ver e falar, porque eu não posso falar com fulano, eu não posso tirar uma foto. Então assim, gente, é uma mentirada daqui, uma omitida colar, que eu acho que não é bom. Eu nunca vi um caso bom, assim, dessa história de tempo. Eu acho legal essa coisa de terminar esse período e depois, quem sabe, voltar. Pamela, e dar um passo atrás? Por exemplo, um casal que tava quase ali juntando as coisas, morando junto, sabe? Quando fica aquilo, leva um pouco de roupa, mas não tudo. Dorme bastante junto, um tempo juntos. E aí para conversar ali, acha que tá indo rápido demais, sei lá, se essa é uma expressão que usam bastante, né? Acho que estamos indo rápido demais. No começo, né? Você tá falando? Ainda não é uma relação super estabelecida de divisão de casa exatamente, de responsabilidades. É uma coisa assim, estamos se gostando, estamos quase num processo onde o próximo passo seria morar junto, mas aí uma das partes fala, não sei, acho que é melhor a gente dar um passo para trás, eu voltar ali, sabe, pro meu espaço. Eu acho diferente. Pra gente continuar. Eu acho diferente. Eu acho diferente, porque você não tá dando esse tempo que de alguma forma você tá rompendo. Você tá simplesmente dizendo que você não tá preparado para esse passo além. Você não tá extinguindo a pessoa da sua vida, entende? Você tá só dizendo, e pode acontecer mesmo. Cara, senti que eu não tô preparado pra gente morar junto nesse momento, preciso me organizar melhor, tô um pouco inseguro com isso, com aquilo. Eu acho que pode acontecer, né? Não acho isso um absurdo, não. Contanto que mantenha esse vínculo, que é o vínculo do nosso relacionamento, da gente estar junto mesmo. Acho honesto, você quer saber? Eu acho honesto. Agora, claro, tem casos e casos. Tem gente que fica meio desestabilizado com uma coisa dessa, tipo, como assim? Mas peraí. Não, mas calma, a gente tá quase... Então, mas aí você vai voltar atrás. Isso que eu tô falando, eu acho que existem casos e casos. A gente pode ter um caso de uma pessoa que tem muito medo, que ainda, por exemplo, vamos supor, eu lembrei de um caso, né? O cara morava com a mãe, aí tava comprando apartamento com a namorada pra eles irem, super expectativa, ficaram um mês, ele não aguentou e ele voltou pra casa da mãe. Então assim, é uma dinâmica que ainda tá muito ligado, que não conseguiu cortar esse cordão umbilical, então assim, não terminaram a relação, mas isso super deu aquela balançada e deu aquela magoada e pode acontecer. Agora, como você me contou, eu tava imaginando um casal que tá num relacionamento, tá namorando, né? Sim. Cada um de repente mora na tua casa e vão dar um passo a mais e aí às vezes dá uma certa insegurança de fazer isso. Pode acontecer, por isso que eu falo que é muito delicado pra gente conseguir generalizar. Mas por isso que é fundamental a conversa, por isso que é interessante que eu tome cuidado pra não olhar só o meu desejo.
Porque assim, às vezes eu quero, porque eu tô no momento, porque eu tô na idade e tal, e de repente a relação não tem consistência o suficiente ainda pra conseguir fazer isso, né? Que eu falo que o momento tem que ser dos dois, né, Paulinha? Porque às vezes eu tô no momento, mas meu parceiro não tá. Que eu acho que, eu até postei uma coisa interessante, como é difícil quando nós amamos alguém que tá num momento tão diferente do nosso, né? Que pode acontecer. Muito, inclusive quando você tá com alguém, vão ter vários momentos na vida em que vocês não vão estar no mesmo momento, Total, né? Você tá no momento que você quer viajar ao mundo e o outro quer ter filho. Você tá no momento em que você quer casar e o outro quer fazer mochilão. Então, assim, quando você tá num relacionamento, essa construção mútua, né? Que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, mas também cuidar da individualidade do casal, é um baita de um desafio. Não é fácil, não. Pamela, eu fico pensando assim, no limite, né? Acho que pra gente desistir, como você falou, a gente tem que chegar num limite. E eu acho que esse limite é elástico, né? No sentido de que o que é o limite de cada um? Não sei, o meu limite pode ser que uma pessoa falou alto comigo, foi mais ou menos assim. Não, isso eu não aceito. Por exemplo, pode ser o meu limite. Ou não, eu aceito esse tipo de coisa, posso até viver um relacionamento abusivo ou agressivo, né? Por anos e sei lá, meu limite não tá me protegendo. Não é importante a gente saber isso da gente? O limite, ele tá diretamente ligado com a nossa autoestima. Uma pessoa com uma baixa autoestima, ela não tem limites bem discernidos. Ela tem uma aceitação completamente esgarçada. É uma pessoa que ela se acostuma facilmente com o descabido, com o inaceitável. Ela não tem muita noção do que deveria existir, o que não deveria. Ela vai simplesmente engolindo muitos sapos e ela vai se sujeitando a muita coisa. Ela vai se despersonalizando porque tem uma autoestima muito baixa e possivelmente uma tendência a uma dependência relacional, uma dependência emocional e, portanto, essa outra parte se torna bastante invasiva, violenta e agressiva com esse indivíduo. E aí, claro que, embora esteja super violentada e seja uma relação abusiva, você percebe essa pessoa insistindo muito nesse relacionamento. Como ela perdeu completamente a noção do autorrespeito, ela não tem muito discernimento do quanto aquilo está disfuncional, de como a relação está patológica. Ela simplesmente está ali nadando, ela está nadando porque ela quer que funcione. Sensação de nadar contra a correnteza. Isso, e tem que ser, né? Então você percebe muitos relacionamentos que estão completamente assim, estraçalhados, estão destruídos. Você vê um relacionamento abusivo, tóxico, em que não tem qualquer respeito, em que as pessoas estão completamente ali distanciadas e tal. E aí você percebe essa parte abusada num movimento com o outro, teimando e que precisa estar nessa relação e com medo do abandono. Uma negação, às vezes, negando, né? O que de fato acontece. E aí enaltece um ponto ou outro que, ai, olha que bonitinho que ele fez. Então, assim, todo aquele caos que existe, basta a pessoa fazer um movimento, no fundo ele gosta de mim, no fundo ele é legal. E um outro ponto também da insistência relacional, eu deixo para algumas pessoas que entendem um relacionamento como uma questão de honra. Então, assim, estamos há tanto tempo juntos, então não posso terminar. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Não, mas eu terminei com o meu namorado, terminei com o meu marido para estar com essa pessoa. Então tem que dar certo. Então a relação pode estar péssima, um caos na terra, mas a pessoa fica ali e você percebe que não é mais pela relação em si, é uma questão mas de honra. Uma questão de honra, de ego, sabe? Tem que ser, porque ela não aguenta a realização de que aquele relacionamento não funciona. Porque para ela cair em si, reconhecer isso e virar a página dá muito medo da solidão, medo de mais se uma ver vez perdido. errar. Isso, medo de sentir culpa. Mas como que eu vou conseguir lidar com a ideia de que eu terminei com fulano para estar com essa pessoa e olha o caos que eu abri mão, eu deixei de fazer isso, por exemplo, abandonei meu emprego para estar nessa relação, né? Quantas pessoas que eu atendo deixaram de trabalhar
para mudarem de país, por exemplo, por uma pessoa, chega lá, percebe que essa pessoa não é aquilo, que não tá legal, e aí não sabe nem por onde começar, e aí pega aquela relação, como eu tô te dizendo, como questão de honra, porque tem que funcionar, porque agora é tudo que ela tem. E que, na verdade, gente, isso é muito ilusório, porque nós temos a nós mesmos. A gente pode estar distanciado do nosso núcleo, do nosso eu, mas a gente sempre pode relembrar quem somos. A gente sempre pode nos reaproximar dos nossos amigos, dos nossos hobbies, das nossas atividades, daquilo que nós gostávamos. Porque muita gente acaba, como você falou, se descaracterizando dentro da relação. Pra caber num mundo pequeno do outro. Ou num mundo que nada tem a ver com a gente, né? E aí depois você fica... Tá, mas será que eu gosto mesmo de surfar? Sei lá, eu gosto de vir pra praia todo final de semana? É isso que eu gosto de verdade? Né? Ou eu não gosto de vir pra praia, sei lá. Não, ou mesmo assim, isso também, e aceitando condições medíocres, limítrofes de convivência, sabe? Regras que o parceiro imponha. E aí você vai deixando de fazer coisas, você se afasta dos seus amigos, você muda seu jeito de se vestir, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o parceiro não quer, não gosta e tal. E quando você vê, você está cada vez mais reduzindo o seu universo. Olha, não tenho vergonha de falar que vivi um relacionamento exatamente assim. Exatamente assim. Vivi tudo isso, percebia, mas como você mesma falou, aí faz uma coisinha, não, mas olha essa coisa que maravilhosa que essa pessoa fez, e deixava de levar em consideração o meu próprio sentimento, a minha própria emoção, a minha própria vontade de ser isso ou aquilo, os meus desejos, as minhas ambições, por exatamente esse tipo de discurso, dessas regras invisíveis e visíveis, esse julgamento de quem é você aos olhos dessa pessoa. Manipulação, foi muito... Você me disse bom uma como coisa... aprendizado, mas assim, muito sofrido e muito difícil realmente de sair. Muito difícil, mesmo percebendo. Você me disse uma coisa no corredor há um tempo atrás, quando a gente estava gravando, acho que o nosso segundo, terceiro episódio. Eu sou muito boa de memória de frases. Vamos lá, aspas de Paula. E a gente estava contando um pouco, eu contando do meu parceiro, você contando o seu. E aí você olhou para mim na hora que eu estava indo embora e falou assim... Uma das coisas mais importantes e especiais que eu tenho com o meu marido é que ele gosta do jeito que eu sou, né? Ele me deixa livre para que eu seja o máximo de mim, né? É verdade. E isso é muito legal, né? Eu acho que... Na verdade, isso soa como virtuoso, esse comportamento. Mas, na verdade, isso deveria ser universal. Porque ninguém tem o direito de ditar o que nós devemos fazer. Quando eu me relaciono com uma pessoa, eu estou falando isso porque as pessoas precisam colocar isso na cabeça, isso tem que entrar. E isso não depende do comportamento do outro. Somos nós que precisamos entender isso, porque o nosso posicionamento, a maneira que a gente se porta, né? Isso, permite, um pacto. Ou mesmo mostra, fala assim, bom, você não gosta, você não achou legal, mas essa é a minha vida. Então, Pamela, que egoísmo, mas em alguns momentos isso não chama egoísmo, isso chama-se identidade. Então, meu marido faz coisas que eu não amo, mas eu respeito e aceito, porque isso diz respeito ao mundo dele. E eu sei que se eu entrar tolhendo, se eu entrar reprimindo, eu vou estar machucando. E o mais importante para mim é vê-lo feliz e não só fazendo as minhas vontades. Então, eu acho que a gente tem que respeitar e reconhecer o que a gente gosta. Relacionamento, gente, não é para fazer concessão o tempo inteiro. Uma ou outra acontece, a gente cede daqui, flexibiliza colar, mas tem que ter bom senso. Se você está deixando de ser aquilo que você verdadeiramente é, por causa do outro, por medo de como ele vai lidar, porque ele grita, porque ele briga, porque ele não gosta do jeito que você se veste, não gosta do seu corpo, faz 1000 regras... não pode transar assim, não pode fazer acolá, não gosta de viajar para tal lugar, não come isso. Que isso? Daqui a pouco você tá vivendo numa clausura. Você tá o tempo inteiro ali pisando em ovos. Relacionamento, por favor, vocês coloquem onde vocês quiserem essa frase, principalmente no coração. Gente, relacionamento não é pra gente pisar em ovos. A gente não tá num campo minado. A gente não tem que ficar o tempo inteiro pensando no que vai falar, o tempo inteiro com medo, receio, com uma vida controlada, abdicando daquilo que nos dá prazer, por receio que o outro nos abandone. Se uma pessoa vai te abandonar, vai deixar de estar com você porque você saiu com a sua amiga, então que abandone mesmo.
Porque você tem o direito de estar com as pessoas que te fazem bem, de fazer as Isso coisas parece que tão óbvio, fazem né, sentido. Pamela? Mas de repente não você vai se envolvendo e você começa a abrir umas exceções a pretexto de, enfim, inúmeros... E quando você vê, realmente, é o que você falou, é uma clausura. Eu tive um caso, uma paciente que eu atendi, que eu achei muito curioso, isso me tocou muito. Eu não tô falando de uma pessoa desinformada, eu tô falando de uma pessoa culta, tá? Ela me trazia com dor, né, em um dado momento, que o marido havia dito pra ela que se ela não colocasse silicone, ele não transaria mais com ela. Então, assim, ou você coloca silicone, ou eu não transo mais com você. Quem escuta parece uma coisa absurda, mas, gente, isso faz parte de uma tortura, de um jogo emocional, em que muitas vezes você tá ali dentro e você tá entendendo que se você não sucumbir, você vai perder, porque dentro da loucura e da dinâmica patológica, pra quem tá lá dentro, isso é um absurdo, porque você tá tão frágil, você tá tão vulnerável, que você acha que você vai ser aniquilado se aquela pessoa for embora. Você acha que você vai se perder, que meu Deus, o mundo vai cair. Sabe aquela história de que assim, eu não vou me bancar? Só que a gente se banca assim, é uma pessoa que fala qualquer coisa desse tipo, Paulinha. Você tem que pôr silicone, senão eu não transo com você tem que emagrecer porque eu não te desejo, você tem que fazer isso. Você não tem que fazer nada, você é o que você é, e quem não te aceita é que não tem que estar contigo. E às vezes é mais sutil, né? Eu me lembro, eu gosto muito de ir no cinema. Meu programa preferido é jantar e ir no cinema. E sempre foi, eu sempre gostei. Eu posso ir no cinema assistir o mesmo filme às vezes, sabe? Se alguém fala, não, mas eu falo, vamos, mas você já viu? Não, mas eu vejo de novo, eu vejo com você, depois você me conta o que você achou. Eu adoro. E eu sempre gostei. E nessa relação que eu vivi, se eu propusesse isso, tipo, o que vamos fazer sexta? Puxa, eu queria comer uma coisa gostosa e ir no cinema. Aí me dizia assim, nossa, isso é muito de velho. E eu ficava, gente, nunca fiz. Nunca tinha esse programa. Nunca acontecia, né? Porque o meu programa era o quê? Um programa de velho. Um programa de chato. E você vê que doideira? E uma forma também de controlar. Você falou uma coisa... diminuir as coisas que você valoriza, né? Isso. E você fica, puxa, que coisa, né? Uau! E você sabe que acontece muito também, assim como você falou, e tem um lance que a pessoa vai percebendo companhias e situações que saiam do controle dela. E aí ela faz mais sutil ainda que isso. Ao invés dela falar programa de velho e tal, se ela sabe que você gosta de ir no cinema com os amigos e tal, qualquer coisa do tipo, ela sempre vai arranjar um outro programa de antemão para que não haja espaço para você ir ao seu cinema. Então ela sempre está arquitetando situações para que te afaste de alguém, ou de alguma companhia, de alguma coisa, que ela entenda que possa ser ameaçador, né? Uma companhia ameaçadora dessa dinâmica de manipulação que ela esteja estabelecendo. Por isso que eu falo, gente, que a tua identidade tem que ser preservada. Não se afaste, não abdique, não deixe os seus sonhos de lado. Lute por eles sempre. Não mude sua forma de vestir porque o outro não gosta. O corpo é seu, a roupa é sua. Gente, parece tão óbvio, né? Mas é tão engraçado como a gente cai nessas ciladas. Total. A pessoa pode... eu falo que quando alguém quer te ajudar, ela não vai fazer uma crítica destrutiva que você fica mal. Ela vai falar de um jeito que você vai se sentir mais estimulado para efetivar a mudança. Se alguém diz que tá te ajudando, não, tô te ajudando, você não quer me escutar, e tá te machucando, isso aí tá sendo muito mais uma agressividade velada, um abuso emocional completamente ali forjado, né, de uma crítica construtiva, quando na verdade você precisa perceber e se blindar. Né? Eu falo que às vezes a gente tá dormindo com o inimigo e não sabe, né, Paulinha? E às vezes a gente sabe, mas precisa de um tempo para virar a mesa. Eu precisei desse tempo. Eu fiquei muito tempo pensando em tudo isso que a gente fica. Um casamento que você gastou muito, que levou muita gente ali da família. Sociedade. As júrias de amor feitas em público. A insistência quando alguém muito próximo dizia: olha, dá uma olhada, parece que essa pessoa não é tão legal assim. E você dizia: não, é muito legal. Não, mas olha, tem isso que é muito bom. E depois você tem que falar: puxa, não era tão legal assim. Você tinha razão que não era tão legal assim. É muito difícil metabolizar. Existe um prazo. É bom pôr um prazo pra gente mesmo. Tipo assim, olha, tudo bem, eu tô vendo aqui. Tá bom, não tô conseguindo reagir, mas eu tô vendo.
Tá acontecendo isso comigo. Então, eu sempre acho que a reação só não acontece quando nós estamos mais frágeis. Eu sempre acho. Eu acho que a questão não é estabelecer tempo. Eu acho que é você se fortalecer aos poucos, né? Então, uma dica que eu dou, que eu acho que funciona muito, por isso que eu falo tanto, vai se reaproximando de coisas, situações e pessoas que são importantes para você e te ajudavam, e que você tá sentindo saudade, e que você percebe que o tempo tá passando, você tá deixando de ver, porque companhias positivas podem ajudar a nos trazer de volta. Força. Isso. Que precisa para virar a mesa. Nós só vamos dar muita importância para isso que você falou, meu Deus, as pessoas e tal, quando a gente tá se sentindo muito solitário ali. E tem muitas pessoas solitárias em relações assim, tóxicas, abusivas, né? Com muita manipulação. Então, o passo 1 é: ok, estou percebendo que não tá legal, tô frágil e tô simplesmente levando com a barriga porque eu me sinto aprisionado aqui. Vai aos poucos reaproximando as pessoas. Liga para uma amiga, vai conversando do jeito que dá, porque às vezes a pessoa tá num calabouço. Também, não, às vezes a pessoa tá numa prisão mesmo, né? Tá sendo vigiada, a pessoa, o parceiro cobra o tempo inteiro, tá em cima, né? Não tem, assim, um gritinho de liberdade. Então, pra quem tá vendo de fora é muito fácil, mas pra quem tá dentro ali é muito doído, mas tem jeito, tá? Eu acho que o mais importante é conscientização, e o segundo passo é se aproximar de pessoas especiais e queridas, e o terceiro passo é ir resgatando aos poucos antigos hobbies. E sempre exercitando o pensamento, lembrando dos seus sonhos, e põe uma coisa nessa cachola de uma vez por todas: você sempre pode recomeçar. Você sempre pode recomeçar. E recomeços podem ser lindos. Lindos. Você nunca perde o tempo que você viveu. Tudo isso é aprendizado e experiência. A sua percepção a partir de agora é muito mais rápida, é muito mais sabida. Nada é perdido. Tudo é essencial para a sua construção. A sua caminhada já começou faz tempo. Você não vai voltar para a largada. Você pode recomeçar por algum caminho aí, ó, na lateral que você pegue. O que você percorreu está percorrido. Nunca será perdido. É só aprendizado e maturidade. Colocar isso na tua cabeça, tá? Não desista de si. Sabe uma coisa que eu sempre fico pensando, acho que até já comentei, não sei se aqui no podcast ou com você fora dele, essa história dos filmes, né? Os filmes românticos, como eles trazem uma coisa pungente, dramática, cheia de problemas, desafios, e aí no final as pessoas ficam juntas, e óbvio que a gente não fica sabendo, mas é a história do Felizes para Sempre, basicamente. Ué, né? Eu vou polemizar, pode? Pode. A história do Nasce uma Estrela. Pois é. Ué, é uma história, ao meu ver, amei o filme, lindo, sim, chorei. Filme, tá. Proposta pra gente emocionar. Isso na vida real é de um abuso sem tamanho. A gente tem um desenho ali de uma relação tóxica, abusiva, assim, de livro. Né? Então, claro, tem ali fatores que fazem com que as pessoas fiquem apaixonadas pela situação, que torçam pelo casal, mas eu fiquei dividida entre o meu lugar ali como falar, telespectadora ali, né, que eu tava ali assistindo o filme e obviamente encantada com os atores e com a atuação, mas por outro lado, torcendo para que ela caísse em si, tocasse a vida dela e pudesse brilhar loucamente num relacionamento saudável. Tipo, Ali, querida, vem aqui. Sim. Sai dessa. Né? Porque você vê que era uma pessoa, assim, de uma generosidade absurda e que foi aceitando o inaceitável e foi muito sofrido. Então, ali questiona-se muito, né? Até que ponto o amor deve aguentar, né? Claro que é um filme, claro. Então ali tem questões ali que eu penso que são muito mais amenizadas do que poderia ser uma situação parecida na vida real, que eu acho que tem riscos, então eu vejo pessoas que sofrem riscos seríssimos de vida, inclusive, saúde, por estarem com pessoas que são tóxicas, né? Então a gente tem que trazer isso para a realidade, porque a gente não tem que ficar ali cuidando de ninguém. Eu acho que se a pessoa quer ser cuidada, ela vai procurar um terapeuta, um psiquiatra, um profissional especializado. Nós não estamos na missão de cuidar de ninguém, né? Principalmente quem não queira ser cuidado. A gente tá, como parceiro a gente ajuda, nós ajudamos, mas a partir do momento que cada vez mais que você dá o braço, a pessoa se afunda e vai levando você junto, tem uma hora
hora que você tem que falar assim, pera um pouquinho, eu não vou entrar no buraco com você. Você quer entrar no buraco? Eu quero que você fique fora do buraco comigo. Ah, não, mas não, porque você quer... Então você não vai entrar no buraco com ela. Isso é muito importante, né? Por isso que eu falo que esse fortalecimento do eu é fundamental, porque o que não falta são relacionamentos destrutivos com parceiros invejosos, com parceiros que andam para trás, com parceiros irresponsáveis, imaturos. Então, quando a gente fala de insistência, eu acho que a insistência é assim, eu vou enquanto eu percebo que o outro também está caminhando. Quando o outro está contra, não faz sentido. Então, cuidado com essas histórias românticas, emocionantes de cinema, gente. Isso. Porque eu acho muito complicado vender esse tipo de amor, sabe? Por isso que eu lembrei do filme, você com certeza assistiu, que você é ligada nisso. Esse é muito, muito trágico mesmo. Dá vontade de pegar Ali, amor, amiga. Isso. Vamos lá. Não. Né? Esse boy, não. Tudo acho que bem. até por isso que ela não tem nenhuma amiga mulher nessa história, sabia? Você já reparou isso? É verdade isso, não tinha reparado. Ela não tem. Mas é real. Porque assim, a pessoa tá tão cega naquela relação que ela não percebe o quanto aquilo tá sendo um atraso. Por exemplo, no filme, claro que é um filme, mas você vê, é que a pessoa era um ícone, né? Mas o quanto foi sabotado, mas o quanto ele sabota e o quanto ele tenta ali, claro, não, mas é porque era uma questão dele, porque era destrutivo, mas prejudicando muito. Então assim, ele se prejudicava tanto que respingava um trauma nela. muito sério, né? O final do filme é terrível, não vamos dar spoiler aqui, mas assim, claro. Gente, o que sobrou de bom disso? Não sei, não vale uma música. Por isso não vale que eu estou falar falando. Que sobrou uma música. Tudo bem, gente, é bonito. É romantizar um pouco, né? É bonito, mas na vida real, eu ainda sou a favor de você se amar o suficiente pra muitas vezes, mesmo que amando, isso é bem claro, quero deixar bem claro, mesmo que amando, você ainda se ame mais e diga chega. Se o outro não está contribuindo, se toda hora ele está prejudicando, é destrutivo, você vê que cada vez mais está ali se afundando na lama, você tenta ajudar, você tenta fazer, não adianta, chega. Tem uma hora que você precisa entender que para sobreviver e para que você consiga progredir, não dá para ficar com essa pessoa. É tristíssimo, Paulinha, é tristíssimo. Mas eu acho que é aquela história do que eu comecei a falar, tem hora que desistir é a salvação. E não é egoísmo, né? Não tem é egoísmo. Tem muita gente que acha, e tem muito... Não é egoísmo. Tem muita relação que a pessoa joga isso na cara, né? Você está saindo. Sabe assim, não tem gente que faz isso? Tem, só que... você está desistindo da gente. Mas tem gente também que quer que você lute a vida dela por ela. Gente, é assim, ó, eu falo uma regra bem interessante. São 3 universos num relacionamento. Meu, seu e o nosso. Eu não posso carregar os 3 universos nas costas. Eu não posso. Eu não aguento. Isso é de acabar com qualquer um. Então, se o teu parceiro, ele quer um apoio é uma coisa. Você ter que resolver a vida dele por ele, aí não dá, né? Aí não dá. Relacionamento é contribuição, gente. Todo mundo aqui tá contribuindo. Olha, que primeira temporada maravilhosa. Ai, nem fala. Nem fala. Foi muito bom conversar todos esses episódios com a Pamela. Eu que te agradeço, foi muito bom. Eu queria dizer com muita felicidade que esse é o nosso case de sucesso. É mesmo. Aqui na Jovem Pan, de audição de podcasts. Eu espero que para a segunda temporada a gente tenha várias novidades que eu vou revelar para a Pamela agora nos bastidores. Eu quero propostas maravilhosas. Porque realmente Coração Peludo, além de mobilizar aqui as nossas emoções, eu acho que mexeu também com vocês que ouviram. É muita gente mesmo acompanhando cada edição. Sim. Mandando pra gente nas redes sociais as suas impressões, os seus temas, as suas dúvidas. Você sabe que eu acho que a maior prova de que funcionou e que foi muito legal é que nós que fazemos, não sei você, mas eu falo por mim, eu gosto de escutar. Então eu ligo, eu quero escutar, eu quero ficar ouvindo e é muito louco, né? Mas eu me sinto ajudada por aquilo que nós falamos aqui. E de coração, para você que está escutando, se você se sentiu ajudado, se isso iluminou tua vida de alguma forma, se isso te ajudou numa decisão, se te fortaleceu no teu relacionamento, na tua vida particular aí, pessoal, saiba que eu e a Paulinha aqui ficamos muito felizes, porque essa é a nossa intenção desde o primeiro momento. A gente faz isso com muita verdade, assim, acho que muito sem máscara, muito vivendo a emoção, já choramos aqui junto, já ficamos nervosas. Então, assim, eu acho que a gente se envolve e acho que esse é o resultado que as pessoas estão sentindo, né? Tá chegando, que bom.
Queria agradecer também o Reginaldo Lopes, o André. É mesmo. Obrigada, meninos. Sonorizam aqui o nosso podcast. Maravilhoso. O Renato também, que sobe os podcasts pra gente, sempre nos mantém atualizado. Nesse tempo a gente entrou pros novos e notáveis do Deezer. Muito legal, né? Eu vi. Esteve entre os podcasts mais ouvidos do Spotify. Então foi realmente uma jornada junto com vocês muito importante. Muito feliz. Preparem-se para uma segunda temporada maravilhosa com Pamela Magalhães em breve no seu player de podcast preferido. Isso que é legal, né? É bem democrático, cada um tá acostumado com uma plataforma, né? Claro. E a gente consegue falar com todo mundo. Pamela, muito obrigada. Eu não preciso me emocionar aqui porque continuarei te vendo, não é uma despedida. Não mesmo. Talvez um até logo. Até logo. Lembre das suas redes sociais, também da sua live pro pessoal que quiser matar a saudade. Bom, meus queridos, então, obrigada por tudo, pela audiência, pelo carinho, pelo compartilhamento, pelos comentários. Paulinha, obrigada pela parceria mais uma vez. Você é muito querida, ganhei uma parceira, uma amiga e é tudo muito agregador que a gente constrói aqui. Meu Instagram é @psipamela, @psipamela. No YouTube eu tô como Pamela Magalhães, psicóloga. E se você quiser assistir minha live, que é toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília, no meu Instagram, @psipamela. Beijos e espero voltar logo para conversar com vocês. É isso aí, pelúcios. Aguardem a segunda temporada. Coração Peludo.